Vazaram as imagens do suposto Xbox portátil feito em parceria com a Asus. Vamos comentar sobre esse vazamento aí e o que ele pode representar para o futuro do hardware do Xbox. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Ontem tivemos o vazamento do suposto Xbox portátil feito em parceria com a Asus. O console em questão vazou nos laudos de análise da FCC, um órgão regulador de dispositivos eletrônicos dos Estados Unidos. É tipo a nossa Anatel. O console em questão possivelmente é o tal Project Canaan, citado meses atrás, e que até o Phil Spencer tinha deixado no ar nas entrelinhas nas suas entrevistas. Nas fotos vazadas é possível ver que ele se parece muito com o já lançado ROG Ally da Asus, porém com a inserção de 2 grips de joysticks. Muito parecido aí com o que a Sony fez com o PS Portal. O console apareceu em 2 modelos, um branco e um preto. No preto, apesar de nas fotos não dar muito bem para ver, há um botão dedicado ao Xbox. Além da nomenclatura dos botões ser do Xbox, em uma das fotos é possível ver também algumas interfaces do dispositivo na parte de cima. Um botão Power, um jack P2, uma entrada para microSD card, dutos de ventilação, botões de volume, LEDs indicativos e 2 portas USB-C. Além dos botões RB e LB e gatilhos RT e LT. Muita gente questionou o formato do console, dizendo que de portátil ele não tem nada por causa dos grips. Eu meio que concordo com isso daí, mas isso é uma tendência entre dispositivos desse tipo. E se tem uma coisa que cansa em usá-los é exatamente a falta desse grip aí. Pensou que poderiam ter feito algo que pudesse ser removido, né? Mas talvez esse vazamento mostre apenas um protótipo base de avaliação. Dá pra perceber que o produto não está com um acabamento muito bacana, principalmente o preto. Dá pra perceber que é um protótipo para análise. Também vazaram as especificações do dispositivo. Ele contaria com uma tela LCD de 7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, CPU AMD Ryzen Z2 Extreme de 8 núcleos e 36 watts e 64 GB de RAM LPDDR5. Também é uma versão mais simples com o Ryzen Z2 padrão. Lembrando que o Ryzen Z2 Extreme é a APU para consoles portáteis mais poderosa até o momento da AMD. Bem robusto, mas eu achei a tela bem zoada. Mas eu acredito que seja mesmo um protótipo, exatamente por isso. Já que, por exemplo, o ROG Ally X é uma tela Full HD. Agora vamos especular sobre o dispositivo e o que ele representa para o futuro do hardware Xbox. Certamente esse console deve ser divulgado dentro de alguns meses ou até mesmo no próximo showcase do Xbox. Ele certamente iniciará a ruptura do sistema fechado do Xbox para algo mais aberto. Pelo menos mais uma opção de se jogar Xbox dentre tantas outras existentes hoje. E claro, apresenta pela primeira vez um possível Xbox portátil. O que não ficou claro ainda é como ele irá funcionar sendo um produto Xbox. O ROG Ally da Asus, sendo um PC em formato de console portátil, usa o Windows 11 como sistema operacional. Logo, você tem acesso a qualquer coisa que teria num PC padrão para jogos, como Steam, Epic Games e, claro, o app do Xbox. Os jogos executados nesse dispositivo são, obviamente, versões de PC. Porém, uma das queixas até então dos jogadores é exatamente por ele usar o Windows. A usabilidade dele é algo complicado. Enquanto o Steam Deck iniciou essa onda de PCs portáteis para jogos, o ROG Ally e até o Lenovo Legion Go escolheram usar o Windows por simples falta de opções. E usar o Windows com joystick não é algo que funciona muito bem. Então cada fabricante teve que dar o seu jeitinho com algum launcher para contornar essa situação, já que jogos de PC normalmente usam o mouse na maioria das vezes. Então, rumores começaram a surgir do lado do Xbox, em que a Microsoft estaria trabalhando para consertar essa má usabilidade do Windows com joysticks. O sistema operacional do Xbox é baseado numa versão do Windows 10 enxugada, feita para jogos da Microsoft. Ele, inclusive, tem a capacidade de rodar os antigos apps universais da loja do Windows. A questão é que se espera algum movimento nesse sentido, de levar algo como o sistema operacional do Xbox para esses dispositivos portáteis. Não necessariamente o sistema operacional em si nesse momento, mas uma interface que deixe tudo alinhado com o uso do joystick. Então a gente não sabe se esse novo portátil da Asus teria algo nesse sentido. Se ele teria uma versão modificada do Windows para ser usada com joystick, como é o sistema operacional atual dos consoles Xbox, ou se seria uma interface feita especialmente para ele, baseada num app ou launcher, como é o Big Picture da Steam, por exemplo. Recentemente foi constatada uma mudança no modo compacto do app do Xbox para PC. Agora ele mostrará indicativos de relógio, Wi-Fi e bateria no canto superior do app.
Esse modo compacto foi pensado para a usabilidade do app em dispositivos de tela pequena, como os PCs de jogos portáteis. Ele pode ser navegado plenamente com joystick, porém tem algumas coisas que ainda dependem do input de um mouse. Se a Microsoft apenas refizer o modo compacto de forma que ele funcione tão bem como funciona a dashboard dos consoles Xbox atualmente, já vai ser um salto e tanto. Se eles fizerem uma versão do Windows totalmente customizada para ele, como é o sistema operacional do Xbox, seria melhor ainda. Mas o ideal que a gente gostaria de ver mesmo é o melhor dos dois mundos. A interface do Xbox rodando num PC com Windows modificado que permitisse não só rodar os jogos de PC, como também acessar via retrocompatibilidade a nossa biblioteca de jogos dos consoles Xbox. Aí o produto teria sim um excelente atrativo. Obviamente que não vai ser nesse console da Asus, mas dependendo do que a Microsoft fizer em parceria com eles, ela pode começar a pavimentar esse caminho. O que fortalece essa ideia é que a Microsoft recentemente abriu uma vaga para engenheiro de software. A vaga pede um engenheiro capaz de coordenar equipes para definir e implementar o sistema de segurança de jogos retrocompatíveis para proteger os ativos do jogo e melhorar a experiência dos jogadores. A vaga também menciona que o colaborador será essencial nas soluções tecnológicas desenvolvidas para emular jogos antigos em plataformas modernas. A Sarah Bond já tinha dito que tinha criado um novo time de retrocompatibilidade e que ele seria primordial para manter o legado dos jogos Xbox em futuros dispositivos. Tudo isso indica que sim, eles estão querendo manter a retrocompatibilidade ativa e essa vaga sugere que eles irão tentar levar os jogos antigos para outros lugares. Do meu ponto de vista, em algum momento eles vão convergir os antigos consoles Xbox para o PC, onde você iria acessar sua biblioteca antiga no dispositivo PC que você quisesse. As parcerias devem ficar cada vez mais fortes e seguir finalmente para fundir o console Xbox ao Windows, como era a proposta inicial do primeiro Xbox. Se eles realmente entregarem um PC portátil ou um sistema operacional ou algum tipo de emulação pelo app do Xbox para jogadores de PC, isso daria liberdade total para quem investe na plataforma Xbox. Se for um Xbox OS, por exemplo, você mesmo poderia montar o seu console com peças de PC e ele iria permitir acessar os jogos tanto de PC quanto de Xbox sem entraves. Fabricantes diversos poderiam criar seus Xbox, sejam eles portáteis, consoles de mesa ou até mesmo PCs desktop, que tenham embarcado esse sistema operacional. Porque a Microsoft é dona do Xbox e do Windows, isso é perfeitamente plausível e permite a ideia de um novo padrão de hardware Xbox muito mais livre e mais diversificado. Hoje a gente já consegue montar PCs pequenos e poderosos no formato ITX, e até máquinas totalmente prontas e formatadas num gabinete bem pequeno. Um sistema operacional Xbox que fosse licenciado e retrocompatível iria finalmente unir o melhor dos dois mundos. O Project Keenan talvez seja o pontapé inicial nesse novo sentido. Mas e aí? Você ia preferir um Xbox OS para instalar num PC sendo um Windows formatado especialmente para jogos? Você ia preferir o app atual do Xbox reformulado para ser apenas uma interface que funcionasse plenamente com seus joysticks? Você ia curtir essa função do console Xbox com Windows, da forma original como o primeiro Xbox foi concebido? Seria bacana para você ter esse console Xbox que acessasse jogos de PC normalmente? Ou você ia preferir só que o Windows fosse capaz de acessar a sua biblioteca inteira de jogos do seu console Xbox por retrocompatibilidade? Deixa aqui nos comentários. Ah, e não se esqueçam de assistir os outros vídeos e de comprar com a Very Hard Games, hein? Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo, fui!